Alô, mulher! Aqui é Bianca Amaral, sejam bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória, né? Vou fazer aí 30 anos esse ano, e resolvi fazer, né, alguns vídeos conversando, bate-papo com vocês. E hoje vou dar umas dicas, né, uns conselhos para quem quer sair de CLT, para quem quer empreender ou trabalhar como criador de conteúdo, ter seu próprio negócio, sua própria renda, sem depender de carteira assinada, né, ter aquele salário ali fixo mensal. Então, eu vou contar para vocês a minha retrospectiva. Então, bora lá! Então, vamos lá, gente. O meu primeiro trabalho foi realmente quando eu tinha ali por volta dos 16 anos, que era um estágio. Não era carteira assinada, essas coisas, mas era um estágio que me garantia ali um valor fixo no mês, né? Então, eu fazia um estágio em um local que era fazer reciclagem. Então, a gente fazia papel reciclado, basicamente era isso. Depois, quando eu entrei na faculdade, acho que no segundo ano de faculdade, eu encontrei um outro trabalho. Então, eu precisava pagar algumas coisas, né? Comecei a trabalhar em um salão de beleza. Foi minha primeira vez que eu assinei a carteira, né? Tava ali com a minha carteira fichada, trabalhando em um horário integral. Então, eu trabalhava de 2 da tarde até 10 da noite, se eu não me engano. E ganhava ali um salário mínimo, que na época, não lembro, era 1.000 e pouquinho, 1.030, uma coisa assim. Então foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada e eu fiquei somente o período da experiência, porque eu não estava conseguindo conciliar com a faculdade, né, gente? Ficava muito pesado. Eu ficava 2 horas no ônibus para voltar para casa, então sempre chegava em casa meia-noite e estava atrapalhando meus estudos. Então, e pensa, eu chegava em casa meia-noite do trabalho, tinha que comer alguma coisa e já acordava 5 horas da manhã para pegar outro ônibus, né? E até mesmo eu tentei prosseguir, eu paguei uma van para eu não precisar ir de ônibus, mas mesmo assim ficou muito puxado. E Deus colocou outros projetos naquela época para mim, e foi quando eu comecei a estudar para concursos. E depois eu conto essa história para vocês em outro vídeo, tá? Mas saí desse primeiro emprego de carteira assinada, que foi no salão de beleza, eu era recepcionista. E terminei a minha faculdade. Então, finalizei a minha faculdade em 2016, na verdade. Terminei minha faculdade em 2016. Quando eu terminei a faculdade em dezembro, quando foi em janeiro, eu já estava trabalhando de carteira assinada também. Lá pro dia 10 de janeiro, eu já estava com a minha carteira assinada. Então, eu não tive aquele tempo ocioso na minha vida. Eu sempre estive trabalhando. Nunca fiquei parada. Por mais que eu não estava trabalhando na época da faculdade, né, os 2 últimos anos, eu estava estudando. Então, fiquei focada no meu TCC e estudando para concurso. E aí, quando terminei a faculdade, entreguei TCC, finalizei tudo, já comecei a trabalhar novamente. Nesse emprego de carteira assinada, gente, eu ganhava um pouquinho a mais do salário mínimo, se eu não me engano, na época eram uns R$ 1.400, e eu ganhava comissões. Então, foi aonde eu comecei a aprender, na verdade, a vender, a ter contato com o público, que eu não tinha tanto, né? Como recepção eu tinha, mas era diferente. O público vinha até mim. Nesse outro emprego já era um emprego mais ativo, então eu tinha que ir atrás das minhas vendas. Então foi onde tudo começou a desenrolar na minha vida. E aí vocês lembram que eu falei que eu estava estudando para concursos? Pois é, eu continuei estudando nesses 2 anos que eu fiquei de carteira assinada. Eu consegui passar em um concurso, tá? Então, passei em um concurso, não era carteira assinada, né? Era um regime na lei mesmo, só que era um concurso temporário, onde eu iria trabalhar naquele local por 3 anos, iria ter o meu salário fixo. Então, foi aí que eu falei, agora eu vou estudar pra caramba pra passar em algo melhor. Só que a vida mudou, né, gente? A vida, ela prega essas na gente. Só um porém aqui para vocês entenderem. Sempre enquanto eu estava nos meus trabalhos CLT, eu sempre estava vendendo uma coisa ou outra, sabe? Porque eu queria complementar minha renda. Então, às vezes eu vendia sapatos, já vendi lingerie, já vendi batom, já vendi lanche na rua, na época da faculdade, vendia lanche. Então, sempre eu estava querendo algo a mais. Eu nunca estava satisfeita com aquilo ali que eu tinha. Então, eu queria a mais, eu tinha uma visão de que eu queria a mais. E dentro daquele período, daquelas possibilidades que eu tinha,
Como que eu poderia melhorar de vida? Para mim, era passando em um concurso. Foi quando eu passei no concurso, melhorei meu salário, foi ali para 2.000, basicamente, né? E eu falei, então vou continuar estudando. E foi quando, né, eu me deparei com vários assuntos que eu gostava. Eu gostava de aprender sobre vendas, eu já tinha trabalhado sobre vendas. Eu amava aprender sobre marketing. Eu amava ler sobre esses assuntos, eu amava aprender sobre esses assuntos. Então vai aí uma dica pra você. Bia, tô querendo sair do CLT, o que eu faço? Tô presa, eu me sinto amarrada. Eu me sentia assim, gente, exatamente assim. Eu me sentia em um casulo. Por quê? Porque eu dependia daquele salário. Eu não podia simplesmente falar, tchau, tô indo embora. Porque eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Por mais que eu tivesse quem me ajudasse, tinha mãe, eu tinha pai, tenho até hoje, graças a Deus. Mas eu nunca fiz nada na minha vida dependendo de outra pessoa. Então, eu não falava assim, vou sair desse emprego, até porque eu já era casada, né, gente? Vou simplesmente sair, vou deixar meu marido me bancar, se virar. Não, eu sempre vi como uma responsabilidade e que eu sempre queria mais por mim, tá? Por mim. Então, minha dica para vocês que estão se sentindo assim, presos, que tem mais possibilidades, você sente que você pode mais na vida, mas você sente que está presa, estude, gente, comece a estudar. Foi um dos principais pilares. O primeiro passo é você se dar conta de onde você está. Então, eu me dei conta que eu estava no CLT, que eu não estava satisfeita, né? Segundo passo foi testar coisas diferentes. Então, eu vendi várias coisas e fui testando coisas diferentes. E o terceiro passo em si foi estudar. Gente, eu ia limpar a casa, até hoje às vezes eu faço isso. Ao invés de eu ir limpar a casa ouvindo música, funk e tal, não. Eu colocava no YouTube um audiobook, que é um livro que a pessoa vai lendo pra você, e ia prestando atenção naquele livro. Ia ouvindo, na época não tinha muito esse negócio de podcast, mas era como se fosse. Vídeos como esse que eu tô conversando com vocês, a pessoa dando dicas práticas, como empreender, como mudar de vida, trabalhar a mentalidade, como ganhar mais. Eu comecei a aprender muita coisa, desenvolvimento pessoal, comecei a aprender. Então, os 2 anos que eu fiquei como CLT e acho que eu fiquei 1 ano, deixa eu ver, 19, 1 ano e meio. Eu fiquei 1 ano e meio no concurso, que eram para eu ficar 3 anos, eu fiquei 1 ano e meio. Então, foi aí praticamente 3 anos e meio de aprendizado, tá? De eu estudando, tanto para concurso como me auto-melhorando, melhorando a minha mentalidade, gente. E o quarto passo é justamente esse. Nós precisamos aprender porque a gente precisa eliminar as crenças e o medo, tá? Eu cresci em uma família que não era rica, não era milionária. Eu passei dificuldade na faculdade, já até contei um pouco pra vocês. Não tinha dinheiro para almoçar, não tinha dinheiro para lanchar. Tinha ali só o cartão do governo para pegar o ônibus. Então, minha mentalidade desde criança era o quê? Dinheiro é difícil, dinheiro é complicado de conseguir, não tem dinheiro, eu não consigo, eu preciso de um emprego para ter dinheiro. Então, são várias crenças, né? E com os estudos, esse é o quarto passo, que é eliminar as crenças limitantes. Com meus estudos, eu aprendi que eu tinha muitas crenças, mas muitas crenças. E até hoje eu estudo e eu trabalho para eliminar as crenças que a gente acredita, a gente cresceu acreditando e que não são verdade. Que podem ser verdade para a realidade de alguém, mas para a sua realidade não precisa ser a sua verdade, entende? De que dinheiro é difícil, de que você tem que ter algo fixo, de que você só vai ser feliz se tiver um alto cargo em uma empresa. Várias crenças, várias mesmo, gente. Tanto é que eu via o mundo é gigante, né? Eu via o meu mundo só ali. Mesmo que eu não estivesse gostando daquele emprego, eu mantinha, porque era tudo que eu tinha. Então eu ficava ali. Por mais que eu tentasse vender uma coisa ou outra, as minhas crenças não deixavam com que eu me lançasse. Então eu ainda tinha eu ainda era retraída nesse ponto, tá? De coragem. Eu não tinha coragem. Eu ainda estava presa ao julgamento. O que vão pensar de mim? Como assim eu vou ficar desempregada? Como assim eu vou tentar uma coisa e se não der certo?
aquele medo, e se? E se não der certo? E se rirem de mim? Então, essas coisas são crenças que a gente coloca na nossa mente e que fazem a gente travar na vida, tá? Então, o quarto passo, elimine as crenças, estude, anote o que você acredita hoje na sua vida. Ah, Bia, eu acredito que... Como que você acredita que uma pessoa vira milionário? Como que você acredita que uma pessoa fica rica? Ah, eu acredito que só fica rico se fizer coisa errada. Isso é uma crença. Ah, eu acredito que dinheiro é muito difícil de conseguir. Isso é uma crença. Ah, eu acredito que ninguém vai me assistir no YouTube. Isso é uma crença. E eu tinha muita trava. Eu tinha muita vontade de ter um canal, de conversar, de passar o que eu penso, né? De compartilhar o que eu penso. Mas eu pensava, eu não sou bonita o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Ninguém vai querer me ouvir. Tanto é que quando comecei o canal, gente, eu era super tímida. Tem vídeo que eu até arquivei. Se não me engano, tem vídeo quando eu estudava para concursos. Então, sempre gostei muito dessa área, mas eu não enxergava que era uma possibilidade para mim. Porque eu não tinha um celular bom, eu não tinha uma casa bonita, eu não era bonita, eu não sabia falar. Mas, Bia, você tá 100% hoje? Não tô 100%, gente. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, você vai aprimorando. Eu fui aprimorando a minha aparência, aprendendo a me maquiar, aprendendo a arrumar o cabelo. Fui aprimorando a minha fala, como eu vou me expressar, quais tipos de vídeo eu quero falar. Eu fui aprimorando a minha mentalidade. O que eu acredito pra mim? Ah, meu pai acredita que tem que ser concursado. Meu pai é concursado. Meu pai acredita que tem que ter um emprego fixo, tem que ter, tem que passar em um concurso. Tanto é que ele colocou isso na minha mente e era uma verdade pra mim. Eu acreditava que eu só teria sucesso se eu estivesse trabalhando para um órgão federal, para o governo. Só que não é verdade. Eu posso ser muito mais feliz e ganhar muito mais trabalhando para mim mesma. Só que foi uma crença, foi algo que eu tive que trabalhar dentro da minha mentalidade. Sendo assim, gente, quando eu tive a consciência de tudo que me rondava, das crenças, do momento que eu estava, eu falei, eu preciso focar em alguma coisa e seguir. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa inconstante. Ah, hoje eu tô vendendo bolsa. Ah, não consegui vender. Ah, agora eu vou vender sanduíche. Ah, não deu certo, vou vender outra coisa. Eu tinha esses picos, sabe? Uma pessoa um pouco... Eu não tinha muito um foco. O que eu queria? Então eu fazia várias coisas. Eu queria abrir uma loja de personalizados, até pesquisei equipamentos, porque aí eu ia sair do meu emprego. E minha meta era ganhar R$1.000 por mês, pra vocês terem ideia. Minha meta era ganhar R$1.000 no mês. Se eu ganhasse R$1.000, tava feliz. E aí, isso pra mim era o ápice. Se eu ganhasse R$1.000, eu já estava empreendendo, eu poderia sair do meu emprego. Porque era mais ou menos o valor que eu ganhava nos meus empregos. Então eu tinha essa limitação, sabe? De valores. E foi quando eu decidi que iria focar em alguma coisa. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida e seguir, fazer por um tempo para ver se eu destravo. Porque é muito complicado quando você começa uma coisa, faz por pouco tempo, por exemplo, comecei uma loja de bijuterias. Fiquei 1 ano só, já desisti. Comecei a vender tal coisa. Vendi por 3 meses, já desisti. Então eu queria ser uma pessoa que persistia. Né? Dentro dos meus estudos, dentro do que eu estava aprendendo, eu precisava persistir em algo. E eu notei que o sucesso não vem em 1 ano, em 2 anos. Então eu falei, é isso que eu quero? Eu converso comigo mesma, tá, gente? Fica a dica. É isso que você quer? Vamos abrir a loja? Vamos começar online? Antes da pandemia, eu já tinha essa noção que eu queria a loja. Só que eu tinha meu emprego, né? Então a loja meio que eu tinha, mas eu ainda não tinha dado o meu máximo. Então eu tava meio assim. Veio a pandemia, eu falei, é isso que você quer? Vamos testar trabalhar com a loja? O que eu vou achar, se eu vou gostar? Foi quando eu me apaixonei. Foi quando eu comecei a mergulhar na produção de conteúdo, que é uma das partes que eu mais gosto. Eu pude trabalhar com o que eu gosto, que é gravar, editar,
Eu tinha um tema para colocar nos meus vídeos, né? Tinha uma rotina para eu filmar para o meu canal do YouTube. Foi quando também eu despertei mais essa vontade do YouTube. Então veio tudo junto, gente. Foi um despertar para mim. Foi o meu despertar, onde eu tive a coragem de começar algo e me entregar 100%. Só que para vocês terem uma noção, Bia, como que você fez? Você abandonou de uma vez? Não, gente. Um conselho que eu dou para vocês. Não abandona de uma vez seu emprego. Principalmente se você tem responsabilidades. Eu tinha responsabilidades. Eu tinha que pagar aluguel, água, luz. A gente tinha parcela de carro, cartão de crédito. Por mais que eu não tenha filhos, eu tinha minhas responsabilidades. Então, não abandonei de vez. Eu fiquei 6 meses conciliando. Porque durante a pandemia lá no meu trabalho, a gente ficou trabalhando de casa. Então a gente ficou, acho que ficou mais de um ano lá, só trabalhando de casa. Não sei nem se voltou mais. Eu sei que eu fiquei 6 meses em casa. E foram 6 meses que eu me dediquei à minha loja. Quando senti a necessidade de ter um ponto físico, foi quando eu falei, agora ou eu arrisco, ou eu desisto da loja e fico no meu emprego, ou eu vou me jogar no mundo dos meus sonhos e não vou mais estudar para concurso. Depois eu vou fazer um vídeo contando para vocês como foi essa minha decisão, gente, que não foi fácil. Porque eu já estudava há muitos anos. Estou falando para vocês que eu estudava desde a faculdade. Eu acho que eu já estudava uns 4 ou 5 anos. Então eu já tinha muita bagagem, já tinha muito estudo. Provavelmente eu estava perto de passar em um cargo. Mas eu sentia aquela realidade e não era aquilo que eu queria. Eu vou contar mais detalhes em outro vídeo, mas foi quando eu decidi. Foi quando eu falei, esse é um ponto que eu preciso decidir. Eu quero ser empreendedora, eu quero ter meu próprio dinheiro, eu quero ter meu tempo, ou eu quero passar em um concurso. Foi quando eu tive que decidir. E eu pedi para sair do meu trabalho, né? Então eu liguei, mandei uma mensagem para RH, pedi para sair, meu chefe me ligou, falou que ficou triste, né, e tudo mais. Enfim, foi quando eu comecei a empreender de verdade. Foi quando eu tive essa coragem, sabe, gente? Tão nova, que eu tinha 23 anos, eu acho. 23, 22 anos, não lembro, 22. Acho que eu tinha uns 24 anos na época, 23, 24 anos. E tive essa visão pro meu futuro. Porque com os meus estudos e tudo, eu falei, indo para esse caminho do concurso, eu não vou conseguir conquistar o que eu quero. Porque eu não quero ter um ganho X, eu quero ter 10X. Então eu sempre pensei maior. E você dependendo de um salário de uma pessoa, é aquilo ali. Você vai depender de um aumento que ela vai te dar, de um aumento que o governo vai te dar. E eu não queria isso, eu queria eu mesma fazer meu salário. De acordo com o meu esforço. Porque eu já tô falando aqui muito de concurso, mas no concurso eu vi assim, se eu me esforçasse muito, se eu fizesse tudo impecável, eu recebia a mesma coisa. Se era um mês que eu tava desanimada, eu mal trabalhava, eu recebia a mesma coisa. Então eu ficava assim, poxa, quando eu me esforçar o máximo, eu quero ganhar o máximo, entendeu? Então, meio que a cabeça de empreendedor, tá, gente? Essa cabeça eu não nasci com ela, eu fui criando a minha realidade, a minha mente de empreendedora. De querer ter ganhos maiores, de ter ambição. Porque se eu não tivesse, eu estava até hoje trabalhando CLT, ou já tinha passado de outro concurso, ou nem teria assumido esse primeiro concurso. Dependendo da limitação da nossa mente, a gente pensa assim, não vou sair da minha zona de conforto. Porque eu saí de um salário de 1.400, 1.500 para um de 2.000. Então não foi um aumento enorme. Mas eu queria me desafiar, eu queria mudar a minha realidade. Então toda a oportunidade que eu tinha de mudança, eu aceitava. Eu sempre estava mudando, estava melhorando, tá? Então esses foram 6 passos que eu tive para começar a ser minha própria chefe. E quando eu saí do meu emprego, gente, a loja ela ainda não me sustentava 100%, tá? Então muita gente acha assim, não, então a loja já estava vendendo horrores. Não estava. Mas eu sabia que se eu me dedicasse, aos poucos eu ia conseguir.
Então, eu recebi um dinheiro do meu trabalho, onde eu estava, e consegui me manter ali pelos primeiros meses da loja física, tá? Então, assim, eu acredito que na vida a gente precisa ter esses pontos de decisão. Tem até um livro do Flávio Augusto que ele fala que é o nome do livro dele é Ponto de Inflexão. É como se fosse isso que eu tô falando para vocês. São momentos da nossa vida que a gente precisa tomar decisões e são decisões que mudam tudo. Então, muitas vezes, você decidir aceitar um trabalho ou não pode mudar o rumo da sua vida. Às vezes, você decidir fazer um cursinho ou não muda o rumo da sua vida. E são nesses pontos que a gente precisa estar preparado. Você precisa estar com a mentalidade forte para fazer a melhor escolha para você. Às vezes, a melhor escolha para você não parece ser a melhor do momento. Então, por exemplo, nesse momento, naquele momento que eu estava, era a melhor escolha pedir demissão e ficar com a loja? Não era a melhor escolha do momento, entende? Porque eu precisava do dinheiro. Mas era a melhor escolha para a minha eu do futuro. Então eu fiz essa escolha não pela minha eu do presente, fiz por ela, por essa que está aqui hoje no canal do YouTube com vocês, entende? Então, por mais que eu passei dificuldade, que eu fiquei com medo e tudo, eu fiz uma escolha, não foi pensando no presente, foi pensando no futuro. E que, graças a Deus, deu super certo, né, gente? E não foi fácil, tá? Não foi nada fácil. Então, esses foram os passos que eu segui, gente. Já são, deixa eu lembrar, CLT mesmo, carteira assinada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. CLT, carteira assinada, já são 7 anos que eu saí do CLT. E não é arrogância, não é prepotência, nada disso. Não pretendo voltar, tá? Pretendo mesmo fazer os meus próprios ganhos. Porque eu aprendi a fazer dinheiro, aprendi habilidades que me proporcionam, né? Chegar hoje numa empresa e falar, olha, eu posso fazer isso por você. Olha, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Então, o empreendedorismo em si, gente, ele vai te abrir possibilidades, ele vai te abrir portas. Porque você não vai sair igual, você vai sair uma pessoa com muitas habilidades. E só para fechar, quando eu era CLT, se eu trabalhasse na área das vendas, eu só tinha que me preocupar com as vendas. Quando eu passei a empreender, eu precisava me preocupar com as vendas, com o estoque, com o caixa, com o marketing. Então a gente aprende de tudo, gente. Até tráfego eu sei fazer. Não sou a top, não sou especialista, mas eu entendo. Então, se eu quiser me especializar, eu consigo comprar um curso e tem um norte. Já sei começar. Entendeu? Então, o empreendedorismo, ele vai fazer assim, ó, boom, na sua mente. Você nunca mais será o mesmo. Então, você tem que estar disposto a romper essa barreira. Porque é uma barreira que eles colocam na gente, né? É uma gaiola. Ó, te paga o seu salário e você também não sai daí. Você vai crescer só até aí, porque é onde seu salário permite. E quando você empreende, você tem o mundo para desbravar. Você é como se jogasse de um penhasco e pudesse voar com as próprias asas. Então, comenta aqui embaixo se você já largou o CLT, se você está pensando em deixar seu trabalho, se você quer trabalhar com essa transição de carreira, como que foi para você, né, entrar para esse mundo de empreendedorismo, ser o seu próprio chefe, ser a sua própria chefe. Comenta aqui pra gente trocar figurinhas. Muito obrigada pela companhia, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!